Mas vamos lá. O que é planejamento? O que é planejar? Né? Então, para os planejadores de manutenção, você está planejando quando você... Não, peraí, vou iniciar pelo negativo. Se você emite ordem de serviço, só faz isso, você não está planejando. Primeiro ponto. Já iniciei pelo lado negativo da coisa. Né? Então, se tu só emite ordem de serviço, tu não é um planejamento. Né? Existem níveis de planejamento, mas a gente tem que entender que existe um mínimo para dizer que um trabalho foi planejado. Existe um mínimo, um mínimo. Então, qual é esse mínimo? Primeiro, definir o que deve ser feito. Né? Segundo, definir com o que deve ser feito. Então, se eu tenho um serviço, com o que eu vou fazer esse serviço? Né? Então, quais são os recursos? E aí a gente tem peças, materiais, né? Recursos, mão de obra, né? Com o que pessoas, né? Com o que ferramentas, com o que recursos externos, caminhão MUC, plataforma, etc. Com o que peças de reposição e etc. A gente pode abrir mais isso com o que, mas vocês entenderam, né? Mão de obra, recurso, insumo, né? Peça de reposição, etc. Então, o que eu vou fazer com o que, né? Eu vou fazer o que eu preciso para executar esse o que aí, né? O ambiente onde eu vou executar esse serviço, que eu acho que isso é uma coisa bem negligenciada pelos planejadores, não ir na área ver onde vai executar o trabalho. Ah, mas é um trabalho de rotina. É um trabalho de rotina, ok, é um trabalho de rotina. Então já está lá, tem o seu procedimento, sua instrução de trabalho, está tudo claro. Agora, um trabalho que tu está planejando pela primeira, segunda, terceira vez, às vezes muda algum contexto, né, no próprio ambiente e invalida o teu planejamento. Chegou lá, tinha um andaime que tu não previu, já era. Né? O pessoal vai chegar para executar, não vai conseguir executar. Isso acontece com alguma frequência. Então, o que vai fazer? Com o que, né? O que tu vai precisar para fazer, né? Quem vai fazer? Se é eletricista, se é mecânico, se vai precisar de alguém da operação. Aonde vai ser feito, que seria o ambiente que eu falei anteriormente. E seria mais ou menos esses 4, né, pontos importantes. Se tu suprir esses 4 pontos importantes aí, o que, com o que, né? Com o que, pegando recursos, ferramentas, etc. Quem, né? Qual a especialidade, né? E onde vai ser feito, né? O local, o contexto, né? Que é importante verificar, já está bem coberto. Então, se tu faz esses 4 passos, tu já está planejando de fato. Agora, a grande maioria dos locais não é assim. Não é assim. Né? Ou o cara vai lá, abre a ordem de serviço, né? Só botando o material, não bota quem vai fazer, não bota a especialidade. Não botando a especialidade, não consegue prever, né? Ou, de certa forma, estimar a quantidade de HH que vai levar. Não estimando a quantidade de HH que vai levar para fazer aquela ordem de serviço, tu não consegue estimar uma carga de programação. Então, o planejamento afeta a programação, porque não tem lá nas ordens de serviço o HH estimado para cada ordem de serviço. Então, foi lá, botou os materiais que vai precisar na ordem de serviço, separou isso no Kanban, se é que existe, né? E tá lá, tá separadinho, tá bonitinho, tá bom, tá planejado. Né? Mas já faltou algumas coisas. E já eu diria que seria uns 40% de planejamento, onde o cara emitiu a ordem e provisionou recurso. Né? Que algumas pessoas falam que é tarefa do programador prover recurso. Não é tarefa do programador prover recurso. O recurso tem que estar provisionado no planejamento. Dito isso, se tu chegou até aí, é uma coisa que já está considerado bom. Não é tão bom, mas está bom. Mas a grande maioria das empresas não chega nem nisso. Então, executa e depois pega a ordem de serviço. Né? A grande maioria dos casos. E a ordem ela é aberta a posteriori, né? Posteriormente à execução. E abriu a ordem de serviço posteriormente à execução já é um serviço corretivo. Não importa. Não importa nem se foi preventivo.
Se abriu a ordem depois, é um serviço corretivo. Ele pode até não ser um serviço corretivo, mas ele foi feito de modo corretivo. Né? Então, primeiro ponto para se estabelecer um PCM é não aceitar que serviços sejam feitos. Serviços programados, serviços preventivos, serviços condicionais, sem ordem de serviço. Se tu aceitar que serviços sejam feitos sem ordem de serviço, desses 3 que eu falei, acabou. PCM vai virar só escritório da execução, ficando lançando ordem de serviço. Porque a ordem de serviço é o produto do PCM. É o que sai de lá. É a interface entre o PCM e a execução. É a ordem de serviço. É o produto acabado. É a única coisa que sai de lá. Não tem outra coisa para sair de lá. Entra uma solicitação de serviço, sai uma ordem de serviço. O input do PCM, um dos inputs é solicitação de serviço, nota, pedido de serviço. O output, o produto, a saída, é a ordem de serviço. Se a ordem de serviço não saiu, não teve produto. Você não está planejando. Então não é planejamento. Porque o produto físico gerado pelo PCM é esse, é isso aqui, é a ordem de serviço, não é outro, não tem outra coisa. Então, primeiro sai a ordem, depois se executa o serviço. Ah, Bruno, mas aqui não dá. Se não dá, vocês não estão planejando nada. Ah, mas tem que ver, não tem que ver nada. Esse tipo de coisa assim, ó, não tem como adaptar isso. Isso é um fato. Tem como ficar carteando, não, mas é aqui, não tem nada. Então tu tá fazendo um serviço breakdown, um serviço de quebra, corretivo emergencial, show de bola. Aí é definição. Para mim, abre a ordem depois. Eu também acho que abre a ordem depois. Tá quebrado, conserta, colhe todas as informações e abre a ordem. Show de bola, tá bom. Ou abre a ordem antes, mas vai abrir a ordem antes, tu nem sabe o que tu vai ter pela frente, nem tem como fazer isso. Tu vai abrir a ordem, só abrir ela, né? Mas tu não vai dizer o que o pessoal vai fazer. Ninguém vai lá ver, faz o diagnóstico, vem, abre a ordem de serviço. Perde tempo demais, muita burocracia, não tem sentido. Então tem uma ordem, as break-dies, né, as manutenções emergenciais, eu tenho uma ordem de papel. Tá lá em branco, o pessoal preenche lá para ver o que aconteceu, leva para frente de trabalho, colhe todas as coisas, executa o serviço, aponta os tempos, etc., os horários, horário de parada, etc., tudo certinho, tá lá. Depois o encarregado revisa, o pessoal do PCM revisa. Show de bola. Mas aí é corretivo emergencial, né? É serviço corretivo, não é serviço planejado. Não é serviço que veio do PCM.